E você, já teve vários episódios de depressão ao longo da vida? Conhece alguém que tenha tido múltiplos episódios? Hoje no vídeo a gente vai falar justamente sobre como tratar depressão recorrente. Olá pessoal, aqui é o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e eu gostaria de convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tem muita coisa legal vindo por aí, e não se esqueça de me acompanhar no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Quando uma pessoa tem pelo menos 3 episódios de depressão ao longo da vida, ela tem um quadro depressivo recorrente. Uma depressão que acontece várias vezes ao longo da vida dessa pessoa. E por que isso é importante? Porque, diferentemente do que muita gente acha, a depressão ela tende a ser recorrente em pelo menos 50% das vezes. Se você teve um episódio de depressão, você tem 50% de chance de ter um segundo. Se você teve um segundo, você tem 80% de chance de ter outro. E se você teve 3 episódios de depressão, você tem 95% de chance de ter um quarto episódio. Ou seja, quanto mais episódios de depressão você tem, maior a chance de você ter um próximo. Na população em geral, 1/3 das pessoas com depressão vão ter transtorno depressivo recorrente. Só que em serviços especializados em saúde mental, isso aumenta para uma prevalência de 85%, ou seja, é muito frequente no dia a dia o tratamento de uma depressão que vai e volta, acontece mais do que pelo menos 3 vezes ao longo de toda a vida. Muitas vezes, num quadro depressivo recorrente, os episódios inicialmente de depressão eles são mais espaçados uns dos outros e ao longo do tempo eles vão ficando cada vez mais frequentes. É comum que o paciente chegue no consultório e tenha um quadro depressivo recorrente e ele já me questiona: quanto tempo eu vou precisar ficar com essa medicação? Muitas vezes sem nem mesmo ter iniciado o medicamento. E para responder essa pergunta existem vários estudos, mas principalmente esse estudo de 2021 do New England. Esse estudo, ele comparou pessoas que já estavam estabilizadas do quadro depressivo, tinham tido pelo menos 2 episódios de depressão ao longo da vida, estavam bem há pelo menos 2 anos. Aquelas pessoas que tiraram a medicação tiveram 2 vezes mais chance de apresentar ao longo de um ano episódios depressivos, ou seja, recorrência do quadro, comparado com aquelas pessoas que mantiveram a medicação. Isso faz a gente pensar: será que de fato vale a pena tirar o medicamento de alguém que esteja bem e tenha tido vários quadros de depressão ao longo da vida? Mas como que eu vou saber então se uma pessoa tem maior chance de ter uma depressão recorrente comparada a outra? Os principais fatores de risco preditores para um transtorno depressivo recorrente são a pessoa ter apresentado vários episódios de depressão ao longo da vida. Então, quanto mais depressão ela tiver, maior a chance dela ter um novo episódio. E sintomas resquiciais de depressão. Aquele indivíduo que tratou a depressão, ficou melhor do quadro da depressão, mas alguns sintomas permaneceram. Essa pessoa tem mais chance de vir a ter um outro episódio depressivo ao longo da vida dela. Um outro fator que vale a pena a gente falar são maus tratos infantis. Aquele indivíduo que sofreu maus tratos na infância, ele tem maior chance de ter vários episódios de depressão ao longo de sua vida. O tratamento do quadro depressivo recorrente, ele primeiro vai focar na depressão atual. O nosso objetivo é tratar completamente aquela depressão, é levar aquele indivíduo a uma recuperação do quadro.
que significa uma remissão completa dos sintomas, ou seja, uma melhora completa dos sintomas depressivos, a pessoa apresentar uma volta à funcionalidade dela e uma melhor qualidade de vida. Isso tudo leva aquela pessoa a uma recuperação. Nem sempre isso é possível, mas a gente precisa sempre almejar isso. De modo que muitas vezes o medicamento que a pessoa ficou bem no primeiro episódio depressivo, agora ela já não fica mais bem. E a gente precisa adicionar outros medicamentos, como por exemplo antipsicóticos, estabilizadores, como lítio, para que a gente consiga atingir o máximo da melhora possível dentro desse quadro depressivo atual. Uma vez tratada a depressão atual, a gente precisa observar como que a gente vai evitar, prevenir ou diminuir a chance daquela pessoa vir a ter outros episódios de depressão, já que se trata de uma depressão recorrente. O primeiro ponto é a gente manter o medicamento que ela fez uso ad eternum, ou pelo menos por um longuíssimo período de tempo. E muitos estudos apontam que não necessariamente os antidepressivos servem como profilaxia para novos episódios de depressão, sendo que estudos antigos, inclusive, recomendam o uso de alguns estabilizadores de humor nesse caso, como, por exemplo, o lítio, que ele pode ser sim utilizado mesmo em um quadro depressivo unipolar que seja recorrente para profilaxia de novos episódios. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Compartilhem com quem precisa, quem tenha depressão recorrente. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, pode me escrever, eu vou ficar muito feliz em responder. Não se esqueça de clicar no sininho, tem muita coisa bacana vindo por aí, e me acompanhe no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Até o nosso próximo café!